Esse é o segredo que ninguém te conta. Quanto mais você se explica, mais as pessoas sentem que ainda têm controle sobre você. Mas quando você para, quando você se cala, algo muda. Elas começam a te respeitar. Não porque você falou mais, mas porque você parou de se entregar. Se você ainda está tentando provar seu valor para quem te trata como opção, fica comigo. Porque hoje você vai entender exatamente o que muda quando você decide não reagir. Você já percebeu que quanto mais você tenta se explicar, menos as pessoas te respeitam? Parece contraditório. Você tenta ser claro, tenta resolver, tenta evitar conflito. Mas no final, sai da conversa menor do que entrou. E aqui está a verdade que quase ninguém te contou. Quem precisa se explicar demais, começa a parecer culpado. Se isso já aconteceu com você, já se inscreve agora no canal, porque aqui você vai aprender a nunca mais perder o próprio valor tentando manter pessoas erradas. Agora fica comigo, porque no final desse vídeo eu vou te mostrar uma regra simples de 3 perguntas, que pode te impedir de entrar em discussões que só existem para te desgastar. E quando você entender isso, sua forma de se posicionar nunca mais vai ser a mesma. Tudo começa de forma silenciosa. Não é uma grande briga, não é algo explosivo. É sutil, uma resposta diferente, um tom estranho, uma ironia leve, um olhar frio, um comentário que parece pequeno, mas não é. E você sente, alguma coisa mudou. Mas ao invés de observar, você reage, pergunta o que aconteceu, tenta alinhar, tenta resolver rápido. E aqui começa o erro, porque você parte de uma suposição perigosa. Você acredita que a outra pessoa quer resolver, mas nem todo mundo quer resolver. Algumas pessoas querem testar sua reação, testar seu limite, testar o quanto você se explica antes de se posicionar. Existe um tipo de comportamento que não busca entendimento, busca controle. E o controle começa quando você reage. Toda vez que você responde no impulso, você revela onde dói. Toda vez que você explica demais, você mostra onde pode ser pressionado. Toda vez que você tenta convencer, você entrega o quanto precisa ser aceito. E quando alguém percebe isso, ela não para, ela aprofunda. Porque agora ela sabe exatamente onde apertar. Se você já passou por isso, comenta silêncio aqui embaixo. Eu quero ver quantas pessoas já cansaram de se explicar para quem nunca quis entender. Agora presta atenção nisso. Você não perdeu o respeito de uma vez. Foi aos poucos. Um limite que você não colocou. Uma resposta que você engoliu. Uma explicação que você deu sem precisar. Uma situação que você aceitou para evitar conflito. E quando você percebe, já está tentando provar seu valor para quem nunca se comprometeu a reconhecer. Quantas vezes você já saiu de uma conversa com a sensação de que falou demais e foi entendido de menos? Quantas vezes você explicou sua intenção e a pessoa distorceu? Quantas vezes você tentou resolver e saiu como errado? Isso não é azar, é padrão. Quem não quer entender, usa sua explicação contra você. Guarda isso. Porque a partir de agora, sua forma de reagir precisa mudar. Não é sobre parar de se comunicar. É sobre parar de se expor para quem usa sua abertura como arma. Existe uma diferença brutal entre diálogo e desgaste. O diálogo constrói, o desgaste consome. E você precisa aprender a reconhecer quando saiu de um e entrou no outro. Porque tem gente que não conversa. Ela provoca. Ela testa, ela distorce, ela te puxa para um lugar onde qualquer resposta sua vira erro. E nesse tipo de cenário, silêncio não é fraqueza, é poder. Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. Nem todo silêncio é forte. Existe o silêncio fraco. Aquele que se cala, mas fica esperando reação. Fica olhando o celular, fica torcendo para o outro correr atrás. Isso não é silêncio. Isso é ansiedade disfarçada.
Agora o silêncio forte, esse muda tudo. Ele não espera, não provoca, não manipula. Ele simplesmente retira sua energia de onde ela está sendo desperdiçada. E quando isso acontece, a dinâmica muda. Porque antes, a pessoa puxava e você vinha. Agora ela puxa e não acontece nada. E isso desestabiliza. Porque controle só existe enquanto existe resposta. Sem resposta, não existe controle. Se você está entendendo isso, já deixa o like agora. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que estão presas exatamente nesse tipo de situação. Agora escuta com atenção. O objetivo não é fazer o outro correr atrás. O objetivo é parar de correr atrás de quem não te respeita. Essa diferença muda completamente o jogo. Porque enquanto você espera a reação, você ainda está preso. Mas quando você se posiciona, você se liberta. E isso começa com uma decisão simples. Parar de explicar tudo. Nem todo mundo merece acesso à sua versão mais profunda. Nem todo mundo merece entender suas intenções. Nem todo mundo merece suas justificativas. Existe um erro silencioso que destrói o respeito, a necessidade de ser compreendido por todos. Você não precisa. E quanto mais você tenta, mais você se coloca abaixo. Porque quem precisa se explicar o tempo todo, parece que está devendo algo. E você não está. Você só está tentando manter paz com quem vive de conflito. Agora presta atenção nisso. Existe uma presença que enfraquece. É a presença que pede validação, que explica cada passo, que justifica cada decisão, que tenta evitar qualquer desconforto. Essa presença cansa e, aos poucos, perde valor. Mas existe outra presença, uma presença firme, silenciosa, observadora, que não reage a tudo, que não responde no impulso, que não se explica além do necessário. Essa presença impõe respeito, sem gritar, sem discutir, sem convencer. Porque ela tem algo raro: controle. E controle não é dominar o outro. É não ser dominado pelas próprias emoções. Agora vamos para a prática. Imagina uma situação simples. Alguém fala com você de forma atravessada. O antigo você responde na hora. Explica, se defende, tenta corrigir. O novo você observa, respira e responde com uma frase curta. Não gostei desse tom. E para. Sem justificar, sem explicar, sem prolongar. Outro exemplo. Alguém tenta te culpar. Você mudou. O antigo você se explica. O novo você responde. Sim, mudei o que não aceitava mais. E para. Percebe o padrão? Você não precisa de discursos. Você precisa de posição. E posição não se prova com palavras longas. Se prova com consistência. Se você fala que não aceita e continua aceitando, você ensina o outro a não te levar a sério. Agora, se você fala pouco, mas sustenta, tudo muda. Porque agora existe consequência. E consequência transforma limite em respeito. Sem consequência, limite vira sugestão. Se você chegou até aqui, comenta 2. Eu quero saber quem realmente está comprometido em mudar isso na própria vida. Agora vem o ponto mais importante de tudo. A regra das 3 perguntas. Antes de responder qualquer provocação, você vai se perguntar: essa pessoa quer entender ou quer vencer? Minha resposta resolve ou só alimenta? Eu estou falando por paz ou por medo? Essas 3 perguntas vão te impedir de entrar em jogos que só existem para te desgastar. E talvez isso economize anos da sua vida. Agora escuta isso com muita atenção. Sua evolução vai incomodar. Vai incomodar quem se beneficiava da sua falta de limite. Vai incomodar quem tinha acesso fácil demais. Vai incomodar quem estava acostumado com sua explicação constante. E essas pessoas vão tentar te puxar de volta. Vão provocar, vão testar, vão insistir. Porque se você reage,
você volta. Mas se você mantém postura, elas entendem. Entendem que aquela versão antiga não existe mais. E aqui está a frase que você precisa levar com você. Sua evolução será confundida com arrogância por quem dependia da sua insegurança. Deixa confundirem. Você não precisa ser entendido por todos. Você precisa se respeitar primeiro. E isso começa quando você para de negociar sua paz. Quando você para de se explicar para quem não quer entender. Quando você para de reagir a tudo e começa a escolher onde vale a pena estar. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você perdeu sua paz tentando explicar algo simples? E quantas vezes isso realmente resolveu? Se você quer mudar isso, começa hoje. Menos reação, mais direção, menos explicação, mais posicionamento, menos necessidade de aprovação, mais respeito próprio. Se esse vídeo falou com você, escreve aqui. Eu escolho minha paz. E se você chegou até aqui, você não é comum. Então se inscreve agora no canal, porque a partir de hoje, você não vai mais reagir como antes. E nunca esquece disso. Nem toda batalha merece sua resposta. Às vezes, o maior poder está em simplesmente não reagir.